Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. O Senhor muda o nome de Abrão para Abraão e anuncia mais uma vez a sua aliança com ele, sua descendência física e a continuidade da revelação da aliança da graça. Estas palavras de Moisés pelo Espírito. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti, a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne, por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Possa o Senhor nosso Deus abençoar esta leitura da sua palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento juntos nesta noite. Meus queridos irmãos, nós damos continuidade então em nossa série de considerações na palavra do Senhor a respeito dos pactos ou da teologia dos pactos. E este é o nosso último estudo. Todavia, este último estudo, ele não encerra a questão, certamente, porque o que nós temos feito nestes dias é considerar um panorama da teologia dos pactos. E nós iniciamos a nossa primeira consideração fazendo a seguinte pergunta: existe uma conexão entre os livros da Palavra de Deus? Há uma interdependência entre todas as revelações, todas as narrativas da Palavra de Deus? E se há, quais são os elementos que unem a revelação de Deus nessas narrativas? Qual é a linha, ou se há mais de uma, quais são as linhas que perpassam esses livros, unindo-os a uma mensagem una? Isto é, dentro da narrativa há uma metanarrativa, uma narrativa que une os registros, as narrativas históricas e localizam os eventos históricos aqui em um processo contínuo que irá desaguar em um ponto final. Há uma teleologia, um movimento com propósito na revelação de Deus em sua palavra. Nós vimos que sim, e nós observamos que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seus pactos e a ideia de reino, CPR, não é? Unem toda a palavra de Deus. São os 3 fios de uma corda que atravessa a revelação de Deus em sua palavra. Em nossa segunda consideração, nós vimos um pouco sobre estes pactos de Deus revelado na palavra de Deus. Você se recorda
que nós podemos colocar todos esses pactos bíblicos debaixo de dois pactos, debaixo de dois guarda-chuvas, o pacto da graça, o pacto de obras, perdão, e o pacto da graça, certo? Então Abraão, Davi, Moisés, Davi estão aqui debaixo do guarda-chuva do pacto de obras. E o pacto de redenção que nós distinguimos do pacto da graça, o pacto de redenção que é aquela aliança, o pacto na Trindade Santa, na eternidade passada, antes do mundo ser estabelecido, nós a colocamos debaixo do pacto da graça. O pacto da graça é a declaração do pacto da redenção feita a Adão e Eva. Ali não há um pacto em Gênesis 3,15, nós vimos. Há uma promessa, não é? Mas nós temos chamado de pacto por questões didáticas. Assim, graça e redenção andam juntos. A aliança entre Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade passada, para restaurar o seu reino, para salvar um povo para si, é então no tempo e no espaço, após a queda do ser humano no pecado, declarada a Adão e Eva através de uma promessa, e isso se torna o pacto da graça. Ainda embora não haja um pacto ali, porque Deus provê tudo graciosamente para Adão, a vida, o jardim, as promessas, mas a condição era a condição crucial de obediência neste pacto, assim por dizer. Minha parte nesta aliança é prover graciosamente tudo. A sua parte é receber. Ou seja, ele não provê nada a Adão. Adão não adiciona nada, mas ele deve obedecer. E assim, tendo quebrado este pacto de obras, porque obediência é obra, o Senhor imediatamente revela que já havia um pacto muito misericordioso preparado, de redenção. E aquela promessa de Gênesis 3,15, então, é a declaração de que o Senhor tem um outro pacto, um pacto de graça, que será realizado pela obra da Trindade para resgatar o seu povo. E nós seguimos, então, através daquele rio da história, cujo leito são os decretos de Deus, predestinação, a água é a história da humanidade, a história da palavra de Deus. E ali, do Jardim do Éden, daquele lugar onde houve a queda, ali este barco da redenção se lança em sua jornada. Promessa de Gênesis 3,15 de um Salvador, de redenção, pacto da redenção sendo prometido aqui, certo? Então aquele barco começa a seguir. Dentro deste barco, em minha analogia, melhor minha metáfora, está ali um homem. Este homem carrega um documento em sua mão, uma aliança, um pacto que será selado e será cumprido. Os anos vão passando, as décadas e os séculos, e o Senhor reafirma esta graça, esta misericórdia, este pacto, recordando a humanidade da sua promessa lá atrás, que ele enviaria um Salvador através de um descendente da semente da mulher de Adão e Eva. Nesse percurso, o Senhor restaura em partes aquele pacto de obras. Ele entrega isso simbolicamente a Abraão, dizendo: circuncide, permaneça em meus caminhos. E reitera isso novamente com mais detalhes ao povo de Abraão, os israelitas, com Moisés, naquela antiga aliança, chamamos de Antigo Pacto, Antigo Testamento sinaico. E ali ele diz: vocês serão o meu povo terreno, e esta é a cerca, as regras, o lugar seguro para vocês, a minha lei. Cumpra esta lei e você viverá dentro desta aliança terrena, física, nacional. Descumpra e você é extirpado desta nação de Canaã, desta aliança. Quebrou a minha aliança. Todavia, aquela aliança da graça que partiu do porto de Gênesis 3,15 segue em frente. E essas duas alianças, então, começam a andar paralelas agora. A aliança da graça, que vem de lá, e a aliança das obras também, que vem de lá, porque, embora Adão tenha quebrado a aliança das obras, e nós temos caído com eles, e a penalidade daquela aliança caiu sobre Adão, sua esposa, seus descendentes, todos nós, aquela aliança das obras, o pacto de obras, não sumiu, ele continua sobre a humanidade. Assim, enquanto o barco da graça segue de Gênesis 3,15, pacto da graça, o pacto de obras continua vigorando, porque nós nascemos debaixo desse pacto de obras, descendentes de Adão, carregando a penalidade da lei que ele quebrou. Os dois estão seguindo em paralelo. O Senhor traz de volta este pacto de obras não para a salvação, mas para isolar aquele seu servo Abraão e o seu povo de uma humanidade decaída, para que o Messias viesse através dele. Com este pacto, o Senhor está santificando Israel, santificando o berço,
para que o Messias, a semente da mulher prometida, semente prometida da mulher, venha a nascer em uma nação aqui neste mundo, porque é Deus que tomará um corpo e uma natureza humana, para como um homem, segundo Adão, cumprir aquilo que o homem não cumpriu, ser o representante do seu povo e restaurar todo o reino. De maneira que Israel, então, seria o berço. Todavia, aquela nação, aquele povo, no lugar de olhar para a mensagem da graça contida nestes recursos visuais e símbolos do pacto das obras, a lei civil, a lei cerimonial, que é este cercado que guarda Israel das demais nações para que o Messias venha, eles abraçaram a lei, a cerimônia, o embrulho e não o presente, e não a graça comunicada por aqueles símbolos. E assim o Salvador vem, aquele barco da graça que segue jornando, e muitas pessoas entrando para dentro deste barco pela fé na promessa. Abraão e tantos outros seguem em frente. E o número deles está crescendo dentro daquele barco. E dentro deste barco, da graça, que tem uma aliança, uma promessa na mão deste homem, todas estas pessoas que entram neste barco da graça estão seguras ali, neste barco, nesta arca, até chegar ao porto do Calvário. Quando aquele homem, de repente, se revela, é o Senhor Jesus. Nós o víamos em silhueta dentro daquele barco, o sol estava atrás dele, nós não conseguimos ver o seu rosto, mas conforme o barco segue pela história e as profecias, Isaías 53 e tantas outras começam a lançar luz mais sobre o rosto dele, o sol está virando, até que chegando no Calvário nós o vemos. É este homem, nascido em Belém, um homem de dores, experimentado no sofrimento, o Filho de Deus, o Filho do homem. É ele o Messias prometido, é ele a promessa dada a Adão e Eva em Gênesis 3:15, é ele que está no barco da graça, é ele que traz a aliança da graça e é ele que cumpre esta aliança pelo seu sangue. Então, daquele porto do Calvário, aquele pequeno barco com um número de pessoas no Antigo Testamento salvos por esta promessa, crendo na promessa, começa a aumentar, se torna uma grande arca, e pessoas do mundo inteiro começam a entrar nesta arca, e ela segue pelas águas da história até o ano de 2025. E hoje nós estamos aqui debaixo desta graça, desta promessa, mas ele não para aqui. Nós estamos em um ponto dessa história, deste rio da vida, até que ele irá ancorar no novo céu e na nova terra, cumprindo o pacto da redenção, que é a redenção não somente de um povo para Deus, Adão caído, mas a redenção do universo. E de todas as coisas, Deus pensou e propôs: eu irei restaurar tudo centrado neste homem, neste sacrifício, tudo nele, em seu Filho bendito, o Senhor Jesus. E nós consideramos então um pouco desses pactos na Bíblia, abraâmico, com Moisés, com Davi, e observamos como aquela lei não era para salvação, mas era para manter aquele povo santo e separado do mundo como um berço santo para a vinda do Messias, e observamos que nela também estava a promessa de salvação. O Senhor estava o tempo todo declarando graça e misericórdia para além das obras que não podem ser cumpridas. Muito bem? Estamos juntos até aqui? Bem, nesta noite, então, nós queremos contrastar a visão dos batistas particulares ou reformados destas alianças, deste processo, com a visão que tem aqueles que batizam bebês, os pedobatistas, desta aliança também, e a visão que tem aqueles chamados dispensacionalistas sobre estes pactos, sobre estas alianças, sobre a igreja e sobre o povo de Israel. Eu penso que hoje a gente consegue amarrar tudo, então, e fazer esse contraste. Bem, os batistas reformados, você se recorda, no nosso último estudo sobre a história dos batistas, como herdeiros dos puritanos ingleses, eles nascem já com uma teologia pactual. A teologia pactual batista, ou federalismo, que é um outro apelido por causa do cabeça federal, não é algo novo do século XX, de 20 anos, 30, 50 anos atrás. Os batistas já nascem pactuais no século XVI, porque eles são herdeiros dos puritanos ingleses, que eram, embora pedobatistas, eram pactuais. E assim, esse pactualismo já é expresso, essa ideia de que Deus lida com o ser humano através de alianças e pactos, já é expresso na Confissão de Fé Batista, lá no início, mesmo na primeira e sobretudo na revisão da primeira, que é a de 1689. 1644, a primeira, 1689, a última, na verdade, assim por dizer. Ali está a compreensão batista reformada
sobre as alianças, sobre o pacto. Recapitulando, que Deus não lida com Adão e a nação, que Deus não lida, com a humanidade, com você e comigo, de uma maneira casual. Eu te criei, está aqui um jardim maravilhoso, e tantas bênçãos, aproveita, faça o que você quer. Não. Ele lida conosco através de regras. Regras que mostram a sua santidade. Assim como um rei, o nosso relacionamento com Deus é como o relacionamento de um rei com um súdito. Você não pode entrar na Câmara Real e aí, tudo bem? Você é morto, não é? Nos reis da antiguidade, Nabucodonosor, Davi, Salomão, você entraria como um súdito, em humildade, esperaria ser chamado a uma regra de falar quando não falar. Esse é o relacionamento de um rei com seus súditos. Assim, Deus estabelece um relacionamento com Adão, conosco, através de regras. Estas regras é como um pacto. Obedeça, submeta-se à minha vontade. E aqui estão todas as bênçãos. Toda a aliança de Deus com o ser humano é provendo bênçãos para a sua criação, mas bênçãos dentro de um contexto da glória de Deus, do relacionamento santo, onde a minha presença é viva. E nós consideramos então o significado desse aliancismo, a ideia de pacto. Os batistas nascem já compreendendo que esse é um dos aspectos que conectam toda a Bíblia. Os pactos revelam Cristo, revelam o reino. Ou seja, nós não abraçamos essa posição há 30 anos atrás, nós já nascemos com ela. Não foram só os presbiterianos e os luteranos e outros que têm isso em vista. Nós também, porque somos herdeiros daqueles puritanos ingleses, anglicanos, da reforma ali, que já tinham esta concepção pactual. Assim, eu estou estressando alguns pontos, mostrando as pedras que nós seguimos, pulando em cima delas, desde o início do primeiro estudo, e aqui nós chegamos a este ponto, então. Bem, o que levou, então, os batistas, que descendem aí do pedigree puritano, pedobatista, a se afastarem dos seus antecessores nessa questão do batismo de crianças, ou ter, mais precisamente falando, o que os levou a formular uma compreensão pactual diferente da dos pedobatistas, uma teologia sobre a história dos pactos de Deus diferente dos seus antecessores. Bem, eles tiveram então início ali no século XVI, o movimento separatista puritano dentro da igreja anglicana, por conta do livro da oração comum. Nós não nos conformamos com isso, não conformistas, nós nos separamos disso, separatistas. E dali aquele grupo, por conta de perseguição, vai à Holanda, tem contato maior com as doutrinas da graça, retorna ainda um tanto pedobatista, mas chega um momento em que eles decidem, eles já voltam batistas, não é? Mas chega um momento em que eles decidem olhar com mais calma a razão por que os seus antecessores pedobatistas batizavam bebês. E a justificativa do porquê do batismo de bebês, segundo eles, está na teologia do pacto deles. Está ali dentro. Então os batistas, quando começaram a observar a confissão de fé, pedobatista, presbiteriana, sobretudo, perceberam que havia ali um erro fatal, uma falha fatal na teologia do pedobatismo. Porque os pedobatistas, este era o erro, consideravam os pactos do Antigo Testamento, que eu acabei de mencionar, como uma administração do pacto da graça. Em outras palavras, para eles, há apenas um único pacto, que é revelado ou manifesto naqueles pactos com Abraão, com Moisés, com os israelitas. Para eles, aqueles são pactos de graça, revelam graça. E ali estava a concepção dos batistas, ou melhor, a posição dos batistas ia se diferenciar ali. Aquele rio iria se bifurcar, assim por dizer. Os reformadores pedobatistas, antecessores dos batistas, declaravam que após a queda, ou a quebra, melhor dizendo, do pacto de obras, houve apenas o pacto da graça. O pacto de obras evaporou, sumiu da história, e assim eles diziam, o pacto da graça vem então seguindo em frente, só ele, sozinho. Não havia um outro pacto de obras, ou melhor, não havia o pacto de obras andando em paralelo. Apenas o pacto da graça. E assim, eles viram os pactos do Antigo Testamento como uma revelação do pacto da graça. Então, quando Deus fez um pacto com Abraão, para eles isso é pacto da graça apenas. Quando ele fez um pacto com Moisés e os israelitas, isso é pacto da graça, oferecendo salvação. Quando ele fez um pacto com Davi, é pacto da graça também. Percebeu? Eles veem um único pacto, o pacto da graça, sendo administrado em momentos diferentes através daqueles demais pactos. Assim, há apenas um pacto, o pacto da graça,
é administrado no Antigo Testamento daquela maneira com os judeus, e este mesmo pacto é administrado no Novo Testamento com a igreja, conosco, mas é o mesmo pacto para eles. De maneira que os símbolos que estavam dentro daquele antigo pacto são os mesmos símbolos desse novo, porque é um pacto só. Assim, a circuncisão é continuada no batismo. Se no antigo pacto eram os crentes judeus e os não crentes dentro do pacto abraâmico, a circuncisão era para todo mundo, aqui na igreja, no Novo Testamento, porque uma continuidade, todo mundo deve ser membro da igreja, salvo e não salvo. Então nós temos que dar o selo, o símbolo do pacto, da graça, para as crianças também, porque as crianças eram circuncidadas, era o símbolo do pacto da graça, antigamente, naquela administração, agora também tem que receber. Uma vez que eles creem que o batismo substitui a circuncisão, então deve-se batizar as crianças, assim como as crianças eram circuncidadas lá atrás. Apenas mudou a administração, o símbolo, a forma, mas é o mesmo pacto. Essa é a concepção pedobatista. E os batistas, ao estudarem a doutrina do pacto, perceberam que é uma falha gigantesca nisso. E aqui que eles começam a se diferenciar dos seus antepassados puritanos, ou anglicanos, pedobatistas. Muito bem. Assim, a confissão de fé de Westminster, que declara o que os pedobatistas presbiterianos creem, sobretudo, diz que o pacto de Deus com Abraão foi a primeira formalização na história daquele pacto da graça lá atrás. Deus declarou que ia salvar por graça, em Gênesis 3,15, é uma promessa, e aí ele, pela primeira vez, administra, ou melhor, formaliza este pacto com Abraão, e depois o ratifica, o firma com Moisés e os judeus, e mais uma vez com Davi. Por aquela razão que nós mencionamos, há muita coisa que nós cremos, certo? Pedobatistas creem no pacto da graça, sim, exatamente como nós. Eles creem que Deus também separa ali um homem daquela nação corrompida, Abraão, e depois Moisés, e depois Davi, prometendo a vinda do Messias. Eles creem em tudo isso. A diferença seria que eles creem que o pacto da graça se manifesta através disso e não há mais pacto de obra aparecendo em lugar nenhum. Ok? Até aqui estamos juntos, não é? Muito bem, queridos. Então, os pedobatistas usam muito este termo, administração do pacto da graça. E isso é muito importante, parece algo pequeno, mas é exatamente o que os diferencia de nós. Administração. Aqui está a aliança da graça, a única aliança que sobrou depois da queda do homem no pecado. O que nós temos aqui nestas alianças de Abraão e Moisés são apenas administrações diferentes do mesmo pacto da graça. Administrações. Ali com circuncisão, hoje com batismo, apenas um momento diferente, uma roupagem diferente para a mesma obra, a mesma graça, perdão. E assim, a ideia é que a antiga aliança, Abraão, Moisés, Israel, o Antigo Testamento, está administrando, manifestando a aliança da graça, o pacto da graça. Ok? Deus tem um só povo, e este povo é formado de filhos físicos de Abraão e filhos espirituais. Assim, todos que estão em Israel, circuncidados, são o povo de Deus. Essa é a visão. Bem, essa diferenciação, é claro, veja você, justificava a ideia de que o povo de Deus é formado, então, veja, o Antigo Testamento é povo de Deus, ali é graça. O povo de Deus, então, é formado por pessoas regeneradas como não regeneradas, porque o crente era circuncidado, assim como o não crente, o que não queria saber de Deus. Quem estava ali dentro desta aliança era povo de Deus. E, é claro, essa ideia afirma muitos dos ritos e símbolos do pedobatismo. Você pode entrar nesta aliança para dentro do povo de Deus, tanto pelo nascimento físico, natural, quanto pelo nascimento espiritual. Em outras palavras, se você pensar sobre o povo de Deus no Antigo Testamento, aquela antiga aliança, a membresia daquela aliança era uma membresia mista de crente e não crente. Ok? O povo de Deus juntava salvo e não salvo. Membresia mista. E como ali era a aliança da graça e tinha membresia mista, nós hoje no Novo Testamento também somos a administração da aliança da graça, dentro do povo de Deus, igreja, a crente e não crente. Ok?
é membro da igreja, crente ou não crente, segundo eles. Lá no Antigo Testamento tinha que simbolizar um símbolo para que entrasse no meio do povo de Deus. Eu era pagão, eu vou entrar, sou circuncidado, faço parte aqui, embora meu coração está longe de Deus, mas eu entrei, eu abracei. Aqui hoje na igreja, para você se tornar membro, você é batizado. Então você vem. Mas e se a pessoa não nasceu de novo? Tudo bem, porque lá antigamente era uma membresia mista, de salvo e não salvo. A circuncisão era para aquele que cria e aquele que não dizia que cria. Contanto que ele tinha circuncisão, mantivesse os elementos externos, ele estava dentro do povo de Deus. Então nós cremos que como a administração da graça continua apenas um momento diferente, crentes e não crentes pertencem à igreja e devem ser batizados e receberem um símbolo desta aliança. Para eles o batismo é um novo símbolo que continua da circuncisão. O povo de Deus lá atrás, salvo e não salvo, o símbolo é a circuncisão para ser parte. Nesse novo momento, o povo de Deus é salvo e não salvo, o símbolo de pertencimento ao batismo. Obviamente, eu estou simplificando bastante aqui para nós entendermos didaticamente. E tendo feito isso então, entendendo a antiga aliança como uma administração do pacto da graça, os teólogos reformados, com muita facilidade, justificaram então o batismo de bebês. Se na antiga aliança você é um judeu, e a aliança comanda você ser circuncidado, e o filho que nascer de você, o escravo que você comprar, tem que circuncidar. Nesta nova administração da mesma aliança, se você é um crente em Cristo e você tem um filho que nasce nesse contexto, você tem que batizá-lo para ser parte também do povo de Deus. Foi assim que eles justificaram o batismo de bebês, baseado na concepção que eles têm sobre os pactos. Essa é a teologia do pacto, do pé do batismo, lá da Reforma, e dessa maneira eles justificam então o batismo de bebês, ensinando que a antiga aliança é o pacto da graça. Eles poderiam declarar que os filhos do povo de Deus, juntamente com seus pais, estão no pacto da graça. Pelo nascimento natural, as crianças devem receber o sinal da aliança ao nascerem. É por isso que o pé do batista batiza o bebê com 8 dias, porque lá na antiga aliança teria que ser circuncidado com 8 dias. Então é o bebezinho mesmo. Receba o sinal da aliança, circuncisão com 8 dias. Aqui também é continuidade do pacto da graça, outra administração. Receba o sinal desta aliança com um bebezinho ainda. E entra para ser parte do povo de Deus. Eu não irei entrar nas questões de salvação, soteriologia. Então eles creem que aquele bebê está salvo, vai para o céu ou não. Não entrarei neste ponto, é claro, mas em termos de fazer parte da igreja, fazer parte do povo de Deus. Ou seja, na visão deles, a igreja é mista, porque a igreja no Antigo Testamento, isto é, o povo de Deus no Antigo Testamento era misto. Israel era a igreja no Antigo Testamento, assim por dizer, porque o resto do mundo jazia em trevas, só aquela nação Deus separou. E para entrar dentro dessa igreja, desse povo de Deus, é pela circuncisão. Você nasce ali, você já faz parte do povo de Deus, é circuncidado. E a mesma coisa aqui, o povo de Deus está aqui, é a igreja, o mundo jaz no maligno. Para entrar, você nasceu ali nesse contexto, filho de crentes, então batiza, assim como era. E aí vamos esperar que você creia em Deus um dia e seja salvo, assim como lá tinham crentes e um dia todo mundo era circuncidado, mas não se cria que todo mundo era salvo, mas talvez seja salvo em um momento, mas é povo de Deus. Ok? Então, resumindo esta ideia, baseada na concepção dos pactos, uma membresia mista. Assim, eles justificam com muita facilidade o batismo dos infantes. E são recebidos em ambas as administrações da graça de Deus desta mesma maneira. Agora, os batistas particulares, que são os batistas reformados, eu devia ter colocado isso em nosso impresso que você tem aí em mãos, porque quando nós falamos sobre batistas reformados hoje, antigamente não tinha esse apelido. O termo reformado veio de pouco tempo. Eles eram chamados de batistas particulares, porque eles criam que Cristo veio morrer por um grupo particular de indivíduos, o povo de Deus eleito. É a mesma coisa, reformado e particular, certo? Então, eu vou manter o termo reformado, porque é o nosso termo atual, mas nos livros antigos e documentos antigos refere-se aos batistas particulares. Muito bem. Assim, os batistas reformados viram isso como um grande erro e negaram isso. E ao escreverem sua confissão de fé, que é uma revisão basicamente da confissão de Westminster, eles tiraram todos aqueles aspectos que falavam sobre a antiga aliança
com Moisés, Israel-se a aliança da graça, e apenas continua para o Novo Testamento e o batismo de infantes. Eles removeram isso aí e reformularam a sua posição e declararam a sua posição. Somente crentes em Cristo são parte da Igreja de Deus. E eu vou desdobrar isso agora. Bem, a Confissão de Fé Batista fala sobre revelação do Pacto da Graça. Olha os dois termos. Os pedobatistas falam sobre um Pacto da Graça com várias administrações. Mas os batistas reformados disseram, não. É um Pacto da Graça, mas aqui ele é revelado, ele não é administrado através desse grupo de pessoas. Deus está voltando a falar novamente sobre graça. Eu irei mostrar o exemplo. Quando Deus declara a sua aliança com Abraão, que irá abençoá-lo, nós vemos claramente que esta aliança que ele faz com Abraão, não é? Abraão, ande em meus caminhos, saia da tua terra, fique aqui, não volte mais, circuncide todos os teus descendentes, foi feito a Abraão não apenas uma promessa de um Salvador que viria, graça, pacto da graça, recapitulado, revelado novamente, mas foi feito também uma promessa de bênçãos terrenas para os descendentes de Abraão. E é aqui que as coisas bifurcam. Como batistas reformados, nossos antepassados creram e compreenderam desta maneira, que a promessa dada a Abraão, aquela promessa da graça, através desse pacto com Abraão, que é reafirmado com Moisés e Davi, Deus está separando um povo terreno biológico para si, para que o Messias venha. Lembra a promessa da semente da mulher na história? E Deus dá a ele bênçãos, promete para ele bênçãos terrenas para aquele povo. Vocês vão crescer muito, promessa 1. Vocês vão ter uma terra só de vocês, promessa 2. E vai ser de vocês que virá o Messias, um rei, sempre terá rei entre vocês. Essa é uma promessa física, temporal, histórica, para que o Messias venha no tempo certo. E juntamente com esta promessa, esta aliança, se manifesta, se revela ali a aliança da graça. Abraão, em tua semente, você terá uma semente, uma descendência que encherá a terra, mas em tua semente todas as nações da terra serão abençoadas. Paulo fala sobre o crente Abraão. Os judeus falavam sobre o nosso pai Abraão, físico biológico. Ele diz para os hebreus, são descendentes de Abraão, aqueles que tiveram a fé como de Abraão, o crente Abraão. Porque Deus chamou Abraão antes da circuncisão e ele creu antes da circuncisão. Compreendeu? Antes de Deus revelar a ele este pacto, essas bênçãos físicas para o povo, Abraão creu, foi justificado pela fé antes da circuncisão. Deus o chama, tira de Arão, traz para aquela terra, para continuar a promessa da semente da mulher, o Salvador. Recorda? A humanidade se corrompendo, Deus chama Noé, uma nova humanidade se corrompe, Deus chama Abraão, ele está preservando a humanidade, a aliança com Noé, não vou destruir mais o mundo, para que o Messias venha neste mundo, através de um homem como ele, se encarne, tem que ser num povo, numa cultura, num espaço geográfico, não pode ser no meio do deserto sem ninguém, tem que ter mãe, pai, cultura, Deus prepara o berço. E ali com Abraão, ele diz, de maneira dupla, assim por dizer, bênção física para a tua descendência física, o berço, eu te protegerei, eu te abençoarei, eu mandarei embora o destruidor, o que quer que seja, o gafanhoto, e terá trigo, e terá, se afastar de mim, eu vou trazer praga, mas ainda assim eu nunca me esquecerei de ti por conta da minha promessa a teu pai Abraão, Isaque e Jacó. Promessa da graça. Certo? E assim o Senhor manifesta nesta aliança com Abraão a graça que fora prometida lá, e há esse aspecto físico também, não apenas graça, porque Deus promete a Abraão uma terra física, uma prosperidade física para a vinda do Messias. Assim, os batistas excluem da sua confissão de fé a ideia de que o pacto da graça foi administrado pelos pactos do Antigo Testamento. Não. O que os batistas creem é que aqueles pactos do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Israel e Davi, são recapitulações do pacto de obras. Porque tudo é ali, faça e viva, não faça e morra, não é o tempo todo? Isso não é graça, isso é obras. O tempo todo, obras. Assim, Sinai, Monte Sinai, 10 mandamentos,
são obras e não graça. Mas obras para serem realizadas não para salvação, mas para a manutenção da vida nessa terra de Canaã. Não cumpra extirpado do povo. Cumpra, permaneça. Não foi para salvação, foi para preservação física e não para a salvação da alma. Ali não é um pacto de graça, é um pacto de obras. Por quê? Porque esse povo também pecador, de dura serviço, deveria ser mantido sob peso, sob ferro, porque o tempo todo eles querem escapulir da aliança e quebrar, e fizeram isso milhares de vezes, milhares, e Deus trazendo de volta e renovando a aliança, dizendo, vocês quebraram minha aliança, não é? Mesmo depois de Deus dar a lei de obras para eles ali no Monte Sinai, eles já começam a levar um bezerro, produzir um bezerro como ídolo, e Deus fica irado e fala, Moisés, eu farei contigo como eu fiz com Abraão e com Noé, eu vou destruir todo mundo e vou fazer de você, Moisés, uma nova raça e a partir daí o Messias. E Moisés intercede, Senhor, lembra-te da tua promessa a Abraão, se destruir este povo não vai vir de Abraão. Bom, ele era abrâmico, Moisés. Percebe? Então, a promessa da graça está sendo ali novamente revelada, ela segue. Desde o Éden, e o pacto de obras segue. Porque nós continuamos como humanidade sob o pacto de obras. Você quer viver sem Cristo? Quer se justificar? Então cumpra as obras. Bom mestre, judeu, bom mestre, que farei obras para ter a vida eterna? Bom, se você quer fazer obras, aqui estão os 10 mandamentos, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Segue em frente. Se você quer fazer para ser salvo, é isso. Ou seja, então tá bom, eu vou lá fazer. Aí começa a tentar ser perfeito, ser justo, não pecar, cumprir tudo no pensamento, no coração, nos atos, na palavra. Você descobre que você não consegue. Então, para que essa lei? Essa lei é um professor te dizendo, olha, você não vai conseguir me cumprir, vá para Cristo que me cumpriu. Se você quer ser salvo, você ainda precisa cumprir a justiça da lei, mas você mesmo não consegue, porque você está enfermo pelo pecado. Então você precisa dos méritos de quem cumpriu a lei por você, e é o Filho de Deus. Muito bem, não quero me perder aqui no nosso raciocínio. Recorde então esses 2 pactos. O pacto de obras, lá em Adão, e o pacto da graça, 3,15 de Gênesis também. Obras, você se recorda lá em Adão, é condicional, não é? É a condição de permanecer naquela aliança com Deus. Obedeça, não come do fruto do bem e do mal, e você anda em minha presença. Há uma condição, isso é uma obra, assim por dizer. Mas a graça, ela é unilateral. A graça não requer de você obra, a graça é um presente. Salvação no pacto de obras é baseado em méritos. Você cumpre, teus méritos te dão o retorno. Salvação pela graça não é baseada em méritos. É graça, eu te dou, você recebe. Compreendeu? Muito bem. E nós vemos isso então em Abraão e em Moisés, essa dualidade do pacto abraâmico, mosaico, que há o elemento de obras a serem cumpridas para a vida terrena em Israel, e há o elemento salvífico pela fé e graça no Messias anunciado ali, a semente da mulher, em tua semente virá um que salvará todas as nações. Muito bem, Sinai é lei, não é pacto, aliança da graça, perdão, não é aliança da graça, é obras, e nós devemos manter isso em mente. Veja, o pacto com Moisés é um pacto que não dá, por ele mesmo, vida eterna ou morte eterna, mas morte e vida na terra prometida. Você descumpre esta lei, este pacto, então, dependendo do pecado que cometeu, dependendo da lei que foi quebrada, ou é apedrejamento, ou é lançado fora do arraial, o que quer que seja, você o cumpre e você permanece. Certo? Aquilo ali era um jugo. Nunca foi para salvar. Mas os judeus entendiam isso como salvação. Vamos fazer as obras da lei e Deus vai se agradar de nós e nos dar a salvação, sorrir sobre nós. Eles não estavam entendendo que a mensagem da graça estava ali também ao mesmo tempo. Olhe para o Messias, o Cordeiro de Deus que vai vir. Aqueles que creram nisso, porque todos foram ensinados isso, foram salvos, como o crente Abraão, Sara e tantos outros depois, até a vinda de Cristo. Mesmo quando o Senhor Jesus nasceu, está ali um sacerdote, não é? Pega o Senhor Jesus como bebê no colo e fala pactualmente, graças te dou, o Senhor cumpriu a tua promessa, a tua aliança, Abraão. Ele está pensando pactualmente, e era um crente. E ele entendia as promessas da graça também. Muito bem.
Assim, este pacto trata-se de bênção ou maldições temporais. Vamos abrir nossas Bíblias por um minuto. Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Nós queremos marcar isso aqui porque até aqui eu tinha falado e não tenho me voltado a textos. Gênesis 3, observe. Do versículo 9. Penso que nós já temos alguma clareza aqui. A partir de então. 16, 18. Vamos direto a 16, 18 de Gênesis 3. Nós temos aqui o comando à mulher que irá se multiplicar. Nós temos a maldição que vem sobre o mundo, que vem sobre a terra. Nós vemos o resultado da morte. No versículo 15 anterior, nós vemos a promessa da semente da mulher. Perfeito? A graça é anunciada aqui. Marque isso. Agora vá comigo lá para o Novo Testamento, a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Gálatas. Deixa o dedo aí em Gênesis. Vem comigo para Gálatas. Porque nós estamos falando que o pacto da graça segue, mas o pacto da obras também. Eu vou agora para Gálatas capítulo 3, versículo 9 a 10. Encontrou? Um pouquinho antes de Efésios, logo antes de Efésios. Gálatas capítulo 3, versículo 9 e 10. Observe o raciocínio do apóstolo Paulo aqui. É muito claro, ele está fazendo uma analogia com a antiga lei. Todos, pois, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Agora observe o versículo 16. Ora, as promessas, siga com muita calma aqui, porque aqui está a chave de compreensão. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Espera aí. Esta é a promessa, a recapitulação, a reafirmação da semente da mulher. A promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua descendência que é Cristo. Então foi feita uma promessa a Abraão e um descendente dele. Lá na frente, Cristo. Promessa espiritual. Isso não é uma promessa biológica, os descendentes físicos de Abraão. 16. Deixa-me ler novamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz e às descendências como falando de muitas, mas como de uma só. E à tua descendência que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança da graça anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não a invalida. Parece confuso. Não. O autor está dizendo, Paulo está dizendo, Deus prometeu lá a Abraão e confirmou sua aliança. Observe, a primeira promessa em Gênesis 3:15, a semente da mulher. Deus dá essa promessa novamente, a mesma da graça a Abraão, dizendo, um descendente teu irá salvar a ti e todos que creram. E Paulo está dizendo que isso era Cristo, e Abraão entendeu. Ele está pregando o evangelho para Abraão ali no Antigo Testamento. Mas digo isto, que tendo a aliança da graça anteriormente confirmada por Deus em Cristo, com Abraão, a lei que veio depois de Abraão, é claro, 430 anos. Que lei? Moisés no Sinai. Sai do Egito, 400 anos, 30 anos é o período ali, Abraão até o povo entrar no Egito, e 400 anos. A lei que vem 430 anos depois não invalida o quê? A aliança da graça, de forma a abolir a promessa. Então Paulo está falando claramente que o que Deus fez com Abraão ali tem dois aspectos, graça e obras. O evangelho é pregado, graça à semente da mulher, mas esta lei que é dada 430 anos depois, para os descendentes de Abraão, é obras. Compreendeu? E não invalida a graça, porque salvação nunca é por obras. Então, nós vemos claramente que não é apenas a aliança da graça sendo administrada em Abraão, administrada em Moisés, no Sinai. Não, não, não. É graça sendo prometida novamente, recapitulada, e a obra que está vindo aí
e é dada essa ordem para Israel biológico, físico, como berço, permaneça limpo, santo. Muito bem? Versículo 17, nós lemos: não invalida, não abole a promessa, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Então aquela lei de 430 anos depois é obras. Lei significa obras. Cumpra a lei e viva. Então, claramente, a palavra de Deus distingue entre lei, obras e graça. Estão andando em paralelo. Não é apenas graça, como viam os pedobatistas. Graça foi anunciada em Gênesis 3,15, obras desapareceu, nunca mais aparece. Não, nós continuamos debaixo da aliança das obras para cumpri-la, ou morrer. Mas nós vamos morrer, porque nós estamos indo morrer. E aí espiritualmente também. Mas a graça promete um homem que cumpre a sua justiça colocada a nós. Então essa promessa está vindo. E quando chega Abraão e Moisés, ele dá também uma promessa física, faz uma aliança física para o surgimento do berço e a vinda do Messias. Assim não é só graça sendo declarada, é graça e lei. Ok? Há esses dois aspectos ali. Muito bem. Gálatas 3:29. Vira a página, nós temos aí. Deixe-me ler junto o texto 3,16 e 3,29, você perceberá o contraste. 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa para Abraão. Abraão, promessa, Cristo vai vir de você, eu creio, salvo. Abraão, segunda promessa, de você biologicamente eu vou construir uma nação para que Cristo venha neste mundo. Entendeu? Qual foi a promessa biológica para os descendentes? Uma terra. Eles não tinham terra, eles estavam peregrinando. Leis, uma terra, uma quantidade muito grande de pessoas. Abraão não podia nem ter filho. Só ele. E não era judeu. Então não era judeu, não tinha filho, não era nada. Vou criar. Faço uma aliança contigo. Você vai ter filho agora e muitos. Você não tem terra, você é peregrino, eu vou te dar uma terra. E é aqui onde você está peregrinando. Muito bem? E outras bênçãos para viver ali. Basicamente, Deus prometeu prosperidade material para os judeus. Uma vida boa, numa terra que emana leite e mel, contando que eles obedecessem e permanecessem ali até a vinda do Messias. E crescem no Messias foram também salvos. Eles poderiam ter vivido uma vida material em abundância, em paz, sem inimigo, crer também no Messias e recebê-lo para a salvação. Que maravilha Deus fez com Abraão e seus descendentes. Isso foi muito bom. Mas esse povo, assim como nós, desprezou a promessa, desprezou a aliança, casando com Eteu, com Eveu, quebra a aliança, faz bezerro de ouro, para mostrar apenas a dureza do coração. Então Deus deu essa lei terrena para mantê-los ali no cercado santo até que venha o Messias, porque se não tem um cercado, eles se espalham. Cadê o povo? Onde vai nascer o Messias? Então Deus vai dando promessa a estes homens, cabeças federais, através dele esse povo, porque o Messias tem que vir através de uma pessoa, um povo e uma nação. Então, com Abraão e Sinai, nós não temos apenas a administração da promessa de graça, porque graça, circuncisão, representa o povo da graça, da aliança, e veio para o Novo Testamento é o batismo. Não. Nós temos ali um povo físico, biológico, e dentro desse povo, pessoas que creram na promessa, que é o povo de Deus, o Israel de Deus, dentro do Israel físico. E Paulo não diz isso, que nem todo israelita circuncidado é de Deus, é Israel de Deus. Mas o circuncidado no coração, da fé, salvação sempre foi pela fé em Cristo, sempre foi pela graça, nunca foi por obras e nunca foi a intenção de Deus que aquelas leis de Sinai fossem para salvar a vida espiritual, mas para preservar a vida física e biológica daquela nação para a vinda do Messias. Muito bem, vamos correr então para a nossa conclusão em alguns minutos. Assim, se o pacto feito com Abraão e sua descendência biológica é reiterado então com Moisés, era um pacto de obras, como pensam os batistas, acompanhe. Então, o nascimento natural não garante que uma pessoa pertence a Deus espiritualmente, e sim um novo nascimento, que permite as pessoas entrarem no pacto da graça. Ou seja, o pacto da graça é reanunciado a Abraão e é feito um pacto de obras com ele, tendo em vista Israel. Foi pela graça que as pessoas entraram
no pacto da graça, pela fé, perdão, no Messias que entraram no pacto da graça, e não pelo cumprimento do pacto de obras. Muito bem. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja comigo, João 1, 12 e 13. Você se recorda, são palavras muito repetidas, não é? Mas a todos, veja, versículo 11, veio para o que era seu. Seu o quê? Povo biológico. Por que seu? Bom, porque ele é desse povo, língua, cultura. Veio para o que lhe pertencia humanamente falando. Nasceu naquele povo e não no Egito, e não na Índia. Veio para o que era seu. A eles também foi dada a promessa de salvação, eles deveriam ter crido, sido salvos, receber o Messias prósperos aqui na terra com fé. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, mas se Israel não recebeu, quem foi que o recebeu? Bom, aqueles que o receberam pela fé, como sendo o Messias de Deus. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Bom, então aquele povo de Israel lá do Antigo Testamento, de Moisés, do Sinai, não era filho de Deus? Não, era o povo terreno de Deus para a vinda do Messias. Não eram filhos espirituais. Os filhos espirituais são aqueles que creram na promessa, sendo judeus ou não judeus, ao longo de toda a história, creram na promessa. Promessa da graça que vem, e de repente Deus dá uma promessa física, uma lei física, um pacto físico para a vinda do Messias. Salvação sempre foi pela fé. Esses são os filhos de Deus. Lembra o barco que chega no porto do Calvário e ali aumenta o número, mas já vinha cheio de gente que creu no Messias. Muito bem. Deixa eu acelerar aqui. Assim, nós cremos, como batistas reformados, que aquele pacto do Antigo Testamento, sim, é um pacto de obras, ele manifesta ali a promessa da graça, mas todo pacto é como uma cidade, é isolada, tem sua fronteira, é o município, certo? Moisés, Abraão, é um pacto com seu povo terreno, porque é um pacto terreno, sinal terreno físico, para identificar quem é aqui, quem não é, pertence a isso. Fechou, está isolado. Novo Testamento é um novo pacto, uma nova aliança no meu sangue, diz o Senhor Jesus. Então tem um povo específico. Qual é a natureza desse novo pacto? É espiritual. Então esse povo é espiritual. E qual é o símbolo de quem entrou nisso aí pela fé salvo? Bom, batiza, porque você morreu com Cristo e ressuscitou. Bom, se esse é o caso, então este símbolo só pode ser dado àquele que creu, àquele que é espiritual. E não ao físico, filho do crente. Um pacto com seus símbolos e elementos, físico, biológico, terreno, e aqui outra aliança, que é, na verdade, a antiga aliança da graça, que está vendo percorrendo pela história, com o homem dentro do barco, foi uma promessa, ainda não foi cumprido o pacto. Deus faz uma promessa a Abraão, mas isso é só promessa. Ele tem que fazer um pacto no sangue, está firmado. Deus deu uma promessa de salvação lá em Gênesis, mas é uma promessa. Tem que ser firmado com sangue. Cristo vem de Gênesis, a semente da mulher, e ele firma com sangue aqui, está selado. Todos são salvos agora, tanto os de antes quanto depois, porque eles creram na promessa, eles são selados pelo sangue, e nós hoje, tempos depois, somos salvos pela promessa, crendo no que Cristo fez. A promessa de vida eterna, e esta é a promessa que ele nos deu. A vida eterna, é a mesma promessa de Gênesis 3,15, que creram o povo de Deus antes de Jesus, a mesma promessa nos dada, que a semente da mulher viria também para nós. Ele veio, cumpriu o pacto, nós somos salvos encontrando com Cristo, pessoas de todas as nações. Ok. Assim, o sinal desta nova aliança, o batismo, deve ser reservado exclusivamente àqueles que professam fé. Agora, nós queremos provar para os nossos irmãos pedobatistas que o batismo não é uma continuação da circuncisão, um passa para o outro, porque um não entra no outro, é separado. É um pacto, é outro pacto. E mesmo na Bíblia, a Bíblia não diz que o batismo substitui a circuncisão, em nenhum lugar. Abra comigo em Colossenses 2,11. Colossenses, por gentileza, capítulo 2, versículo de número 11. Observe o raciocínio aqui. Ele está falando sobre Cristo, no versículo 10. Nós estamos perfeitos em Cristo, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual, em Cristo, também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos,
que foi no despojo do corpo dos pecados da carne, simbolicamente no prepúcio, mas pela circuncisão de Cristo. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer o seguinte, que a circuncisão era um símbolo espiritual, era uma tipologia. O corte da carne significa a mortificação dos pecados no coração. Era um símbolo, não é? Aquela circuncisão. Bom, então o símbolo que era um tipo, lembra? Tipo, antítipo, o símbolo que era um tipo, ele se cumpre no Novo Testamento como antítipo. Qual é o antítipo? O batismo? Não, a circuncisão. A circuncisão está no Novo Testamento, mas a sua versão real, espiritual, circuncisão no coração. Cristo. Não tem batismo aqui como selo. A circuncisão vem porque é um símbolo. É claro que é. Sempre foi. A circuncisão da carne era uma lição que era ensinada. Vocês precisam circuncidar o vosso coração no Antigo Testamento. O tempo todo, Moisés estava dizendo, vocês têm que circuncidar o vosso coração. Isso aqui não salva vocês. É para manter vocês na aliança biológica e física. E é um recurso visual. Tem certeza, pastor? Abra comigo em Deuteronômio 29. Essa pregação estava lá mesmo. Moisés não pregou só as obras para viver ali na terra prometida, ele pregou também salvação pela graça. Ele está mesmo dizendo que a circuncisão é um símbolo do circuncisão espiritual, que Deus não está interessado em sangue de bode, de carneiro, isso aponta para o sangue de Cristo, que eu devo crer no Messias prometido, e o Messias já é anunciado ali também. Sim. Veja Deuteronômio 29. Vou ler apenas alguns versículos, mais tarde você lê também. Com calma. Observe. Observe. Isso aqui é lei, certo? Deuteronômio é lei. Os primeiros 5 livros da lei. Gênesis, Levítico e Deuteronômio. Ele acabou de falar sobre a lei biológica, circuncisão, e agora ele pega, olha, esse recurso visual que eu estou dando para vocês, circuncisão na carne, isso aqui é um recurso visual. E qual é o sentido desse recurso visual? Versículo 29, 29:1. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Como assim? Horebe é Sinai. Então, depois de Sinai, o Senhor faz uma outra aliança com Moisés e os israelitas? Esta aliança aqui reflete graça, aquela primeira lá era biológica, terrena apenas. E aqui estão as palavras desta nova aliança, desta aliança que fez além. Esta aliança aqui de 29 não é apenas uma expansão detalhada da primeira aliança, não. Esta é uma outra. Estas são as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. E chamou Moisés a todos Israel e disse, tendes visto tudo quanto o Senhor fez perante vossos olhos na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. As grandes provas que os teus olhos têm visto, aqueles sinais e grandes maravilhas. Porém, não vos tem dado, Senhor, um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. E 40 anos os fiz andar pelo deserto, não se envelhecer o sapato, etc, etc, etc. Esta aliança aqui, queridos, em Horebe, é depois dos 40 anos de peregrinação que morre aquela geração incrédula. Ali dá uma outra aliança. Ele não tirou aquela primeira, não. Eles vão entrar na terra de Canaã. E ele segue dizendo, etc, etc. Versículo 12. Para entrardes na aliança do Senhor teu Deus nessa nova, e no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje, não fez ontem, mas hoje, na nova aliança, faz convosco, para que hoje te confirme por seu povo, e ele te seja por seu Deus, como te tem dito, e como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E não somente convosco faço essa aliança, este juramento, mas com aqueles que hoje estão aqui, e aqueles que virão depois perante o Senhor, como aquele hoje que não está aqui convosco. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste, visto que as suas abominações, os seus ídolos, o pau e a pedra, prata e o ouro que havia entre vós, etc, etc. Ele segue em frente. E aí ele diz, versículo 19, e aconteça que alguém, ouvindo a palavra desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande conforme o parecer do meu coração, adorando ídolos, para acrescentar a sede, bebedeira, etc, 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 etc. Ele vai recapitulando a primeira aliança para introduzir essa segunda. E aí no capítulo 30, ele diz, e será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti,
e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, olha só, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz conforme a tudo que eu tenho ordenado hoje nesta aliança, tu e teus filhos, com todo o teu coração, toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se compadecendo de ti, tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Versículo 6. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que viva. Versículo 8. Converter-te-ás, pois, conversão, e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprindo todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Bom, é muita coisa aqui, meus queridos irmãos. Fica até um pouquinho confuso tentar juntar elas. Deixa eu tentar resumir aqui para não ficar confuso e todo mundo ficar coçando a cabeça. Versículo de número 10. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te dou, a nova aliança, te ordeno, não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizer de quem subirá por nós aos céus, que mo trará, e não o faça ouvir para que os cumpramos, nem tampouco está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, para que não o traga, e não o faça ouvir para que o cumpramos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Então não é externo, não é levar um sacrifício no templo, circuncisão, não. Está na tua boca e no teu coração para cumprires. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Isso é vida eterna, isso é espiritual. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor de teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, juízos e preceitos. Versículo 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, é sempre no coração. Vou resumir aqui para não criar muita confusão. Deus deu uma lei para Israel físico em Sinai, para a terra de Canaã. Eles logo quebram essa lei com um bezerro de ouro. Deus deixa aquela geração perecer no deserto por 40 anos. Ao entrar na terra, um pouquinho antes, depois de 40 anos, Deus diz para eles: aquilo lá não vai salvar vocês, está provado. É uma aliança espiritual. E eu faço ela com vocês aqui agora. Entendam, me busquem de coração, circuncidem o coração, me amem de coração, se arrependam de coração e tenham a vida eterna. O meu ponto é este. Foi dada uma aliança de obras, mas o evangelho está sendo pregado ali. Aqueles sacrifícios são recursos visuais. O Senhor não está interessado em trazer o boi e o bezerro. Espera aí, onde é que está o cumprimento dessa nova aliança? Está longe, está no céu, está do outro lado do mar. Quem vai cumprir isso para nós? Não, está no teu coração e tua boca. Se você crer e se arrepender, será salvo. Está aqui o evangelho. Eu não deveria ter tocado aqui, porque talvez tenha trazido um pouquinho de confusão, porque isso aqui é um capítulo aí devagarzinho, expositivamente. Mas meu ponto é esse. Mesmo lá, no Antigo Testamento, aqueles recursos visuais, Moisés está pregando salvação pela fé, arrependimento de coração, circuncisão de coração. A circuncisão era uma figura espiritual da mudança de vida no coração. Circuncida o teu coração, diz ele aqui no Antigo Testamento. Mas eles são cegos, não têm olho para ver, não têm boca para falar, não entendem nada. Mas Deus está dizendo: eu vou dar para vocês olhos e ouvidos pelo meu Espírito, e os eleitos verão e crerão e declararão e serão salvos. E terão seu coração circuncidado na circuncisão de Cristo. Então o símbolo se cumpre. Ou seja, batismo não substitui circuncisão do Antigo Testamento. É a circuncisão do Novo Testamento que substitui a circuncisão do Antigo Testamento. E a circuncisão do Novo Testamento é o cumprimento espiritual do símbolo físico do Antigo Testamento. Então estão errados os pés do Batista em dizer o símbolo da velha aliança é circuncisão, muito bom. E aqui é uma outra administração da circuncisão, é batismo físico, água física, não. O símbolo da circuncisão espiritual é a obra do Espírito no coração, um novo coração regenerado.
Você é filho de Deus? Sim. Como é que eu sei? Está aqui a minha marca, circuncisão física. Ó. E o teu coração é podre, igual de Baal, igual do egípcio. Eu quero voltar para o Egito, eu quero... Deus quer isso aí? É esse tipo de povo que Deus quer? Não, que me ame de todo o coração. E creia. E assim é salvo e recebe o Espírito de Deus. E tem o selo dessa circuncisão, que é a regeneração. Você é filho de Deus? Sim. Como? Está aqui uma nova criatura em Cristo. Um novo ser, uma nova pessoa, que ama a Deus de coração. E não como aqueles que amavam Deus, porque senão perdiam a bênção. Logo que tivesse uma oportunidade, ir embora. Muito bem, espero que estejam acompanhando e nós precisamos concluir. Então, rapidamente aqui. Então, aqui está a dualidade deste pacto. Perfeito. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 18. Nosso último texto, antes de entrar aqui rapidamente no dispensacionalismo, que será apenas um flash de consideração. Marcos 16, 15 a 18. Nossa, essas palavras, finalzinho do Evangelho de Marcos. 15 a 18 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então o batismo aqui é algo novo. Não é a circuncisão velha sendo renovada. Não. É para aquele que crê. Lá a circuncisão não precisava crer, apenas ser circuncidado, senão é cortado da aliança terrena. Então o batismo não tem nada a ver com circuncisão? Não. O batismo é um símbolo novo de uma nova aliança. A velha aliança com seu símbolo físico, porque é uma aliança física, terrena. A nova aliança com seu símbolo espiritual, que é a circuncisão do coração. Mas e o batismo? Não, o batismo é uma representação do que já aconteceu. Eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. Não te salva. Assim como a circuncisão não salva. Mas pastor, não está dizendo aí, quem crer e for batizado será salvo? Sim, porque você crê e você testemunha. Mas ele não diz, mas quem não crê e não for batizado será condenado. Ele diz, quem não crê será condenado. Então não tem salvação pelo batismo. Como dizem alguns grupos evangélicos aí, que acham que o batismo de água é metade da salvação. Fé é metade, batismo de água, um grupo da Igreja de Cristo crê nisso aí. Muito bem. Assim, deixe-me amarrar então este pensamento. Foi neste momento que os nossos antepassados pactuais, batistas reformados, se diferenciaram dos nossos antepassados pedobatistas. Eles perceberam que o batismo é só para crente, o que crê é batizado, e aí foram ver por que nossos irmãos pedobatistas estão batizando bebê ainda. Vamos dar uma olhada com mais calma. Eles já sabiam, porque eles vêm de lá. Vamos dar uma olhada mais calma na confissão deles. Aí perceberam a falha fatal, que eles consideravam a aliança da graça como sendo administrada novamente em Moisés, em Abraão e em Davi. Não. Ali não é graça, ali é lei. A graça está como uma promessa. Graça e lei, pacto das obras, pacto da graça estão seguindo juntos para o batista. Para o presbiteriano, só o pacto da graça. Se era graça com Moisés, então os filhos não crentes são circuncidados, e apenas uma outra administração da graça no Novo Testamento, os filhos de crente devem ser batizados. Igual lá, igual aqui. Não, são coisas diferentes. E ali eles se diferenciaram dos nossos irmãos. E os dispensacionalistas? Bem, eu não vou definir, você se recorda nesses 5 estudos que nós fizemos, o que eles creem, mas resumindo, a questão do dispensacionalismo não é tanto a escatologia, a vinda de Cristo, milênio, coisas desse tipo, mas é a visão deles sobre estes pactos. Como assim? Bem, eles desejam enfatizar a continuidade do pacto de obras. O presbiteriano desejava enfatizar a continuidade do pacto da graça através de todos os pactos. E o dispensacionalista enfatiza a continuidade do pacto de obras. O pacto de obras vai até os judeus no tempo de Cristo, mas não morre ali. Ele continua vindo até hoje. Em outras palavras, aquele pacto de Moisés para um povo terreno não foi cumprido no Novo Testamento com a vinda de Cristo. Ele continua até o final dos tempos. Em outras palavras, eles enfatizam que Deus tem 2 povos. Um povo físico, terreno, judeu, e um povo espiritual, que é a igreja. Certo? O pedobatista e o batista, presbiteriano e batista, creem que o pacto das obras não podem salvar, é claro. Por isso que eles dizem que o pacto com Abraão, que era obras, é salvação, é a minha graça para que as crianças entrem.
Mas quando chega Cristo, ele cumpre tudo isso aí. Mas o dispensacionalista não. Cristo veio, mas Deus ainda tem um pacto biológico, físico com o povo de Israel na terra de Israel. A descendência física de Abraão e a descendência espiritual de Abraão. Deus fez um pacto lá com Abraão, prometendo abençoar sua descendência física, correto? E um pacto prometendo abençoar sua descendência espiritual, aqueles que creem como ele, espiritual, certo? Correto, estão corretos nisso. Só que nós entendemos que a descendência biológica física cumpre seu propósito e o povo de Deus não é mais judeu apenas, é o mundo inteiro que crê. Para o dispensacionalista, não. Aqueles dois pactos lá, descendência biológica e espiritual, vão continuar. Deus vai ter sempre dois povos. Assim, Israel hoje é povo de Deus. E Deus está lidando com eles do mesmo jeito que prometeu para Moisés uma terra, o templo e bênçãos. O que acontece agora então? Se eles não estão lá, bom, é apenas um parêntese. Assim como quando eles estiveram fora de Israel na Babilônia e voltaram, estão espalhados por aí, Deus vai trazer de volta, reconstruir o templo, colocar o descendente físico de Davi sentado no trono, porque o Messias ainda não sentou no trono em Jerusalém. Sim, ele veio, mas eles rejeitaram ele, vai embora. E aí Deus decidiu fazer o seguinte, vou fazer um parêntese aqui, e abrir uma nova igreja, povo espiritual que o recebe em espírito. Na hora que eu terminar de lidar com este povo aqui, igreja, o último eleito que eu elegi, entrar, eu volto a lidar com o meu povo primeiro, que é Israel. E aí eles tomam aqueles versículos de Paulo, quando a plenitude dos gentios estiver cumprida, a igreja sobe invisivelmente, não é? Vai embora, arrebatamento, e Deus volta a lidar com Israel, santificar, destruir as nações, coloca Israel em Jerusalém e desce, põe seu trono lá, a semente de Davi física, sentando no trono físico de Israel. Então eles veem literalmente aquilo. Mas nós sabemos que a promessa de um rei é espiritual. E o descendente de Davi é descendente físico, sim, mas promessa de reino espiritual. Nunca foi aqui. É assim, dois povos. E com cada povo um propósito específico para cada um. Deus prometeu a Israel uma grande nação, uma terra e um Messias humano para reinar no trono de Davi, que o Messias reinaria, mas Jesus nunca sentou no trono, ele não é o Messias. Para os judeus, não é? Como isso não aconteceu, eles estão esperando o cumprimento disso. E quando é que essa promessa vai ser cumprida? Quando a igreja subir, aquilo que nós chamamos de milênio, vai ser um período de 1000 anos com o Messias davídico, Cristo, reinando aqui na terra. A igreja vai estar no céu. Plano B. Mas veja, não é o que nós encontramos no Novo Testamento. Abra em nosso último texto, que é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9, o apóstolo Pedro declara algo muito belo. Ele diz, falando para crentes, mas vocês, e não os judeus, terreno, biológico, mas vós, crentes, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está fazendo aqui ele está pegando todos os títulos que foi dado a Israel, histórico, terreno, biológico, e dizendo, isso pertence à igreja espiritual. Vocês que são a geração eleita entre todas as nações, a igreja é. O sacerdócio real está com vocês são sacerdotes com Cristo. A nação santa são vocês, a terra santa é a igreja, é o povo de Deus e não Israel. O povo adquirido, eu adquiri vocês do Egito físico, simbolizando a igreja que é adquirida desse mundo, da Babilônia, do Egito, do pecado. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos salvou. Israel deveria anunciar as virtudes de Deus no mundo pagão. E não fizeram isso. Mas esse povo espiritual anuncia as virtudes do seu Salvador neste mundo pagão em que nós vivemos. Esse é o verdadeiro povo, circuncidado no coração. O único povo de Deus sempre foi um povo espiritual. Aquele povo terreno, físico, foi um berço físico para a vinda do Messias, que derramaria o sangue para salvar o povo espiritual de Deus, que creu na promessa de Gênesis 3,15 desde sempre. Bem, assim, queridos, a diferença entre nós e os pedobatistas e os dispensacionalistas está naquilo que continua no pacto e aquilo que não continua, na continuidade e descontinuidade da obra da graça. Os presbiterianos tendem a enfatizar a continuidade do pacto da graça através de Abraão, Moisés, Davi,
e não tratam da descontinuidade, a não ser naqueles símbolos externos. Sim, a circuncisão não vai ser feita na igreja hoje, descontinua, vai ser uma outra circuncisão, é batismo. Os dispensacionalistas tendem a enfatizar a total descontinuidade entre Antigo e Novo Testamento. Um povo e aqui outro povo. Então Israel não é figura da igreja? Então a igreja não cumpre o que era Israel físico? Não. Israel, Deus lida com Israel de um jeito e com a igreja de outro. São povos diferentes, sempre vão ser diferentes. Igreja classe A, Israel, igreja classe B, crentes. Parêntese. É assim que o dispensacionalismo. Por isso que eles amam Israel. Estão sempre fazendo festa para Israel. Bandeira de Israel no templo. E vamos para Israel. E vamos colocar o kippah. E vamos fazer isso aqui. Copiando. Vamos para Israel visitar. Porque eles entendem como um outro povo de Deus. É claro, precisam da salvação, mas Deus vai cumprir a promessa física ainda para eles. Precisam ser salvos, claro que sim. Os batistas, em contraste a esses dois sistemas, dispensacionalismo e pedobatismo, vem a descontinuidade dessas duas alianças, em termos de serem duas alianças distintas, mas em essência, distintas em essência. Moisés é obras, Cristo é graça. Moisés não é obras, certo? É distinto. O pacto da graça está ali, em uma linha paralela, mas Moisés, Abraão, Davi, obras. E as promessas da graça são feitas. Ali não é pacto da graça. E Cristo é a confirmação desse pacto da graça. Ou seja, em termos de serem duas alianças distintas, mas são duas partes vitais de uma mesma mensagem unificada que percorre toda a Bíblia. Como assim? Bem, porque sem lei da antiga aliança não haveria graça na nova aliança. Sem a descendência física de Abraão, não haveria Jesus Cristo físico. Não há descendência espiritual de Abraão, não há igreja. Então há uma continuidade com descontinuidade. Estão andando juntos. Batistas reformados veem continuidade na descontinuidade dos dois testamentos. A pergunta final é: quem é o verdadeiro povo de Deus na relação descendência física de Abraão, descendência espiritual? Promessa de bênção espiritual, promessa de bênção física. Quem é o verdadeiro povo de Deus? Quem é o verdadeiro povo de Deus? É a nação de Israel, como dizem os dispensacionalistas, eles são o povo de Deus? Ou o povo de Deus é constituído apenas por crentes na promessa da semente da mulher em Jesus Cristo? Assim, ou é terceiro, uma combinação entre os dois grupos anteriores. Quem é o povo de Deus? É a nação de Israel, como dizem os dispensacionalistas? Ou o povo de Deus é constituído apenas de crentes, como dizem os batistas reformados? Ou o povo de Deus é constituído de dois povos, Israel físico e crentes? E o símbolo para os dois, nasceu do crente. É claro, está claro na palavra de Deus. O povo de Deus é sempre espiritual. Sempre foi, sempre será. Os eleitos de Deus em todas as épocas. Bem, eu creio que eu compliquei mais do que descompliquei. Nesses últimos 2 estudos, hoje, não ontem e o anterior, eu subestimei a quantidade de informação e o tempo. O estudo de sexta-feira eu deveria ter dividido em 3 estudos. E o de hoje eu deveria ter dividido em 3 estudos também. Mas nosso tempo é tão pouco. Se você manter aquele impresso em mão, recapitular as linhas gerais, você já está andando na compreensão dos pactos. E se alguém começar a criticar, e entre os nossos irmãos pedobatistas, não, aquilo ali foi apenas um panorama. Mas ele esqueceu disso, aquilo. Claro, o objetivo é panorama, não é detalhar. O que eu quero dizer é, queridos, há muito a ser considerado em termos de detalhes, não é? Mas aqui está, então. Deixe-me abrir, então, para algumas perguntas e respostas. Eu estou sem relógio aqui. Alguém tem aí? 9h16. Que bom. Estamos aí dentro do nosso possibilidade de tempo, entre 7h30 e meia-noite e meia. Abro para perguntas e respostas. Alguma questão? Ficou alguma coisa? Alguma coisa que não conectou? Algum nó aí no caminho? Não entendi isso, aquilo? Vamos tentar esclarecer, irmã Selma. Moisés, então, isso. aquele povo em si não era salvo.
Não, porque salvação nunca foi por descendência física, biológica ou pedigree. Senão seria por mérito. Eu nasci descendente de Abraão, estou salvo. É isso que pensavam os judeus do tempo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, lendo o coração deles, diz: parem de me dizer, nós somos descendência de Abraão. Porque, não, João Batista. Porque Deus pode transformar uma pedra, um pau, uma galinha em descendente de Abraão. É físico, é biológico. Nicodemos vem ao Senhor Jesus com todo o seu pedigree abraâmico, e o Senhor Jesus disse: você tem que nascer espiritualmente. A circuncisão e o pedigree biológico não salva ninguém. Nascer de novo. Então, em termos de salvação, a gente pode dizer Moisés sim, Abraão sim. E muitos outros que não estão registrados aqui, mas que creram também. Então, nós temos pessoas salvas pela graça de Deus. Desde o início, nós temos o crente Abel. De alguma maneira, os pais dele, Adão e Eva, explicaram o que era a semente, a fé nele, e ele começa a adorar com sacrifício. Isso foi ensinado por Deus. E nós lemos em Hebreus que ele creu e o seu sangue fala mais alto do que outro sangue, e Deus aceitou a sua pessoa e aceitou o seu sacrifício. Ele foi salvo pela graça, na promessa. Não existia lei, não existia circuncisão. E muitos outros, os filhos de Deus que estão sacrificando lá a partir de 7, e aí mundaniza tudo. Noé creu também, por isso que ele é separado. O justo não é justificado, não o justo em obras, por isso eu te salvo. Noé pregava, o pregador da justiça, ele pregava o evangelho: vamos entrar na arca, os pecados estão demais, creiam na promessa. Vocês todos se lembram? Nossos pais nos falaram, nossos avós nos falaram. Quero nem saber. Salvo. Depois de Noé, muitos e muitos e muitos. E gente de outras nações também. Ruth, né, que está aí na descendência de Davi. Não só judeu, para mostrar que a salvação sempre foi para o mundo inteiro. Mas ali estava focado no berço, para a vinda do Salvador. Então sempre foi um Israel de fé dentro de um Israel biológico. Veja Davi, ele tem uma mentalidade espiritual. O tempo todo ele está confrontando os judeus, mesmo gente próxima, não é? Joabe, que tenho eu convosco, filho disso aqui da morte. Ele está sempre todo dizendo. Você vê os salmos de Davi, o céu está ali, a esperança de vida eterna está ali, o verdadeiro arrependimento está ali, o Messias está ali no Salmo 22, não é? O tempo todo você vê, eles entendiam isso. Foi pregado graça, foi pregado Cristo no Antigo Testamento. Começa lá atrás. E Deuteronômio 29:30 é exatamente Cristo sendo pregado, com circuncisão no coração. Isso aqui é símbolo, eu não estou interessado em sangue de boi, de touro. Davi entendeu. Senhor, me perdoa, retorna a mim a alegria da salvação e oferecerei sobre o teu altar sacrifícios de louvor, coração transformado, fruto da regeneração. Se me pedistes 10.000 touros eu daria, mas não pediste, etc, etc. Ele sabia muito bem. A graça estava ali. Todavia, ele era zeloso do pacto de obras, porque ele sabia que o Messias deveria vir. Ele se alegrou quando Deus disse para ele: da tua descendência será sempre um rei. Não porque ele era vaidoso, porque ele entendeu que vai ser da descendência dele que virá a semente da mulher, o Salvador. Por isso ele se alegrou. Davi se alegrou, diz o Senhor Jesus Cristo, quando me viu. Aí ele pergunta para os judeus: vocês são muito espertos, não é? Então, quando Davi fala com o Messias, com Deus, Jeová, e Deus diz para ele, e Davi diz: disse o Senhor, Jeová, ao meu Senhor Messias, assenta-te à minha direita. E ele faz essa pergunta aos judeus: se o Messias é filho de Davi, como é que Davi o chama de Senhor, de seu pai, de maior que você? Ele já entendia a graça, a salvação, a semente da mulher. Estava sempre ali, sempre ali, sempre ali. Os profetas também. Jeremias: circuncida o vosso coração, volta para mim, Israel, tome palavras, perdoa, aceita o que é puro. O tempo todo está a graça, o arrependimento, o novo coração, a salvação. E como as pessoas eram salvas, o Espírito de Deus não desceu ainda pelo mesmo Espírito de Deus. Em Pentecostes ele vem capacitar a pregação, não é? Se é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós fizemos um estudo na pandemia sobre a operação do Espírito no Antigo Testamento, diferente do Novo, como é. É a mesma salvação, é a mesma graça, é o mesmo sacrifício, é o mesmo Messias. Ali são obras para manter Israel e para mostrar para Israel: vocês querem ser salvos por obras? Não, confia no Messias que eu estou prometendo também. Não fica tentando as obras. Então é isso, meus queridos irmãos. A história é muito bela, não é? Essa metanarrativa da palavra de Deus é maravilhosa, gloriosa. Nos coloca no ponto de compreensão da história da humanidade, da história da Bíblia. E ao voltar à palavra de Deus agora para estudar, você vai compreendê-la com muito mais clareza.
Você vai ouvir palavras assim em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos. Você já ouviu isso tantas vezes, né? Porque pela graça sois... Pelo pacto da graça, é isso que ele está dizendo aqui. Por meio da fé, a fé é a entrada. Isto não vem de vós, não vem das obras, do pacto da obra, porque a obra nunca salvou, é dom de Deus. É a promessa de Gênesis 3,15. Olha aí, é isso que ele está falando. Está tudo conectado. Paulo está pensando em termos de aliança. O escritor aos Hebreus também. Mateus também. Ele começa com a genealogia, está pensando em termos de promessa de Gênesis 3,15, pacto, etc. Todos eles estão pensando nesse sentido, porque Deus lida com a humanidade em termos de pactos. E os nossos antepassados entendiam isso perfeitamente. Até que os batistas foram perdendo isso aí com o dispensacionalismo, e o meio evangélico em geral não tem noção dessas coisas, não é? E quem manteve ali muito foram os presbiterianos aqui no Brasil, mas mantiveram o elemento da circuncisão e no lugar de evangelizar, crescem igrejas pelos novos filhos que vêm e batizam. Mas também há muitos que evangelizam. Muitos presbiterianos pegam a palavra, vai em frente e evangeliza a graça em Cristo Jesus. Mas se permanecem nesse erro de trazer o filho do crente não salvo para a igreja, para a membresia da igreja, vai chegar um momento que os não salvos vão ultrapassar o número de salvos. E aí vai trazer o mundo para a igreja vai rachar, porque o pequeno grupo de salvos não quer ficar mais ali. E é por isso que o grupo presbiteriano racha o tempo todo. E entre batistas também, porque traz para dentro gente não salva pelo apelo de levantar a mão. E aí, na hora que esses não salvos, que só levantaram a mão, passam o número de salvos, o mundo vai entrar na igreja, que eu quero trazer o mundo, e os pequenos ali, fiéis, deixam ir para outro lugar, e aí vira a igreja o que ela vira. E o tempo vai passando e essas coisas vão acontecendo, né? Mais alguma questão, meus irmãos? Diga, Tiago. É por isso, então, que os dispensacionalistas não evangelizam os judeus, né? Há um grupo deles que não fazem isso. Olha, muitos dispensacionalistas creem que o sermão do monte do Senhor Jesus Cristo é para judeu, porque ele está pregando ali para judeu e dizendo isso para ele. E havia um pregador norte-americano, muito famoso hoje, está aí bem idoso, que era dispensacionalista e foi pregar expositivamente o livro de Mateus, e quando ele começou a pregar Mateus, ele falou, isso aqui não é para judeu, terreno biológico, isso aqui é para o salvo, o cidadão do reino, o verdadeiro reino. Ele entendeu. Aí ele deixou esse dispensacionalismo radical lá, que não pode pregar para judeu, isso aqui é para judeus, evangelhos, etc. Para nós é as cartas paulinas para frente. E começou a pregar o evangelho e pregar para judeu. Mas ainda hoje mantém o dispensacionalismo progressista, não é? Crê que Israel vai ser salvo como nação, no Estado, e que o Messias vai vir aqui. Aqui no Brasil, alguns pregadores assim, que tentam misturar aliancismo, doutrina reformada, com dispensacionalista. É uma confusão, estão misturando duas visões de aliança, que nós acabamos de dizer que são contraditórias aqui. Não é? Exatamente. Sim, pastores que dizem isso, mas são poucos, Tiago. São poucos. O que acontece é que eles evangelizam o judeu e tratam o judeu num diferencial assim, super elevado. Não é? Há um grupo lá em Israel chamado... Não, esse já é um outro grupo. Voz no Deserto, Voice in the Wilderness. São crentes. O senhor que começou isso era um crente judeu, nasceu na Inglaterra, foi salvo ali e voltou para evangelizar. Mas ainda assim, você percebe aquele resquício ao conversar com ele e tal. Não é que Deus ainda tem um plano para Israel nacional. É difícil para o judeu biológico de perder isso. Lembra de Pedro? Pedro não conseguiu. O Senhor teve que puxar a orelha muitas vezes. Senhor, não vou na casa de gentio, Cornélio, romano, não passo perto. Sobe no eirado, desce um lençol lá com porco, cutia, cobra, mata e come. Senhor, a lei cerimonial diz que eu não posso nem juntar com gentio, nem comer coisa impura. Nunca entrou na minha boca coisa impura, eu também não vou na casa de gentio. Não diga que é impuro aquele que eu santifiquei. A graça é para o gentio, é para todos. Isso aqui é lei cerimonial. Mas o judeu aí está brigando com Paulo lá, que se afasta do judeu. Não conseguia, demorou. Não é porque o judaísmo é a identidade deles. Eles se apegaram à lei, à letra. Sou salvo porque eu sou judeu.
Sou descendência de Abraão. E o resto do mundo é gentios, gentes, as gentalhas, as gentes. Nós somos povo de Deus. Ou seja, mesmo depois de salvo, ainda fica aquela ideia, não, o Senhor vai continuar a sua promessa a Abraão, nós somos especiais ainda, claro que isso é o sionismo e outros tantos. Mas Deus não tem povo físico especial. A geração eleita, o povo adquirido é um povo espiritual, santo. O judeu tem que ser evangelizado exatamente como o xerente tem que ser evangelizado. O brasileiro tem que ser evangelizado do mesmo jeito. Agora, se Deus, em sua soberana vontade, graça e misericórdia, por meio de Jesus, decide que antes do mundo acabar, Ele quer salvar um número maior de judeus, pode fazer isso, sim, está com Ele. E será a vida dentre os mortos, sim. Mas isso é diferente de dizer que Ele vai restaurar Israel como nação, o templo, o sacrifício, o Messias vai sentar no trono. Não. O que eu vejo é que há, sim, a possibilidade de Deus salvar um grande número ainda da etnia judaica. E qual seria o problema com isso? Não houve um tempo na história em que Ele decidiu salvar um grande número da etnia inglesa, da etnia norte-americana, com os reavivamentos? Milhares e milhares e milhares, enquanto no resto do mundo é um gato pingado de salvo. Ele não pode agora fazer a mesma coisa, um reavivamento nessa etnia judaica e salvar muitos, se Ele quiser? Sim, mas não vai ser o Estado. E não vai ser por causa de uma promessa específica para Abraão, porque a promessa para Abraão é espiritual, não biológica. O fator biológico, o berço, ficou para trás. Certo? Mais alguma questão? Andrews. Como que o Pedro Batista eles explicam o que tem que explicar a respeito de Ismael? Sim. Porque a promessa vem sobre Isaac, não Ismael. Isso. Eles não veem como uma alegoria. Deus está dizendo que não seria Isaac, é isso aí. Seria Israel. Mas aí Paulo, o tempo todo em Gálatas e Hebreus, ele está mostrando, né? Sinai é lei, não é graça, é trovão. Sião é graça, a cruz de Cristo foi em Sião, Monte Sião. Abraão ofereceu lá no Monte Sião e depois Cristo morre no Monte Sião. Mas eles pegam isso de uma maneira muito literal, não é? Por conta dessa visão do pacto. Como é que o Pedro Batista fica ensinando que tem que batizar bebê quando não tem um exemplo, um comando, um nada em toda a Bíblia para batizar bebê? De onde eles tiram a justificativa para isso? Da visão deles do pacto. Quem está no pacto da obra, melhor, da graça tem circuncisão, da graça daqui agora é batismo e é bebê. Lá era bebê e adulto, aqui todo mundo, então aqui também. Você não acha na Bíblia. E eles dizem isso, a gente não consegue achar bebê na Bíblia, os teólogos deles, a gente tem que justificar o batismo infantil a partir de uma visão diferente de igreja. Que no Antigo Testamento a igreja era o adulto e seu filho, que nascia circuncido, aqui hoje é o crente e o seu filho nasceu batiza. Então eles criaram uma teologia, uma artimanha. Mas vem os batistas e começam a martelar, e esses batistas eles só querem saber de Bíblia, e fica dizendo que não tem na Bíblia, não tem batismo na Bíblia, não tem bebê na Bíblia. Vamos nos reunir. Já sei o que nós vamos fazer. Estou brincando, tá, gente? Já sei. Vamos introduzir bebezinhos na Bíblia sendo batizados. Ah, Batista, você nunca viu aqui, ó, Atos 16. O centurião creu no Senhor Jesus pela pregação de Paulo, levou Paulo para casa, lavou as feridas. Paulo prega o evangelho para ele e ele e a sua casa creem. E se é uma casa, é família, tem que ter um bebê ali. Está vendo? A Bíblia está mostrando que tem bebê. Lídia também, a igreja na sua casa é família aqui, ó. E família tem que ter bebê. Então, eles estão plantando evidências para incriminar, quer dizer, eles estão plantando bebezinhos onde não tem bebezinhos. E aí, quando a gente aperta muito aqui no Novo Testamento, cadê o bebezinho? Não tem, não, é o pacto, é ali a igreja. E agora eles estão meio que encurralados. Por isso que andam rangendo os dentes aí, hein? Essa parte toda aqui, Jonas, tem que cortar, hein? Por isso que estão rangendo os dentes aí com os batistas. Ah, Batista herege, vem de Anabatista, não sei o quê. A gente segue tranquilo, a gente sabe o que a gente crê. A gente sabe o que a gente crê. É? Queridos, são irmãos em Cristo. Se creram no Senhor Jesus, são irmãos em Cristo. Estão na aliança da graça, se creram no Salvador. Assim como há muitos entre os batistas que nasceram no meio cristão, foram batizados, foi o meu caso da infância. Eu não pertencia à igreja de Cristo espiritual, até que houve a circuncisão do coração.
aos 17 para 18 anos de idade. Fui batizado aos 9. Batizado aos 9. Circuncidado na nova aliança aos 9. Mas salvação aos 18. Aí sim eu batizei aos 24. Quando eu entendi. Não era ser batizado e crer. Já criei agora, estou salvo e já fui batizado, está tudo pronto. Não, é crer e ser batizado. Senão faz sentido o símbolo de morrer e ressuscitar. Como é que eu morro e ressuscito simbolicamente se eu não morrer e ressuscitei espiritualmente? Diga, meu irmão. Pastor, se fosse para fazer uma comparação nesse ponto, Sim. se a salvação fosse por a circuncisão, nos dias de hoje, qual seria o certo a fazer? A circuncisão ou o batismo? Os pedobatistas diriam o seguinte: uma vez que lá na nova aliança do sangue de Cristo eles usaram o batismo, então a gente entende que nessa nova aliança, nesse novo pacto, o símbolo é outro, é batismo. Mas é a mesma ideia de circuncisão. Então é batismo. Mas no Novo Testamento, como nós lemos em Colossenses, batismo não substitui circuncisão, não há correlação nenhuma. Nenhuma. Circuncisão no Novo Testamento é substituída pela circuncisão ainda de Cristo. Lá era na carne, agora é no coração. Circuncidados na circuncisão de Cristo. Batismo não vem depois, não substitui. É que a gente ouve isso o tempo todo do pedobatista, a gente encapsulou a ideia de que batismo é continuidade e substitui-se. Não, nada a ver, foi eles que inventaram isso aqui. Paulo aos Colossenses diz que a circuncisão era um símbolo da salvação de um novo coração, e esse símbolo agora é realizado em sua realidade pela salvação, a circuncisão do coração pelo Espírito, que já era pregado no Antigo Testamento. Converte o teu coração, circuncida o teu coração. Batismo não tem nada a ver com circuncisão. Certo? É porque as mulheres, daí é um exemplo. Isso, parcial, não é? Era parcial. Mulheres não eram circuncidadas no Antigo Testamento. Não é? Agora, veja as contradições. Quando você cria um sistema fora da Bíblia, está cheio de buraco, né? Você tem que ficar remendando. Pergunta ao pedobatista: espera aí, na aliança da graça, hoje, da nova aliança, são 2 ordenanças, 2 sacramentos, não um. É batismo e ceia. Por que vocês não dão ceia para os bebês? Vamos juntar e criar uma resposta. E batismo, se batismo substitui circuncisão, por que vocês não fazem o batismo? Porque batismo é imersão. Não é? Que história é essa de aguinha na testa? Onde é que tem alguma coisa que substitui a circuncisão no Antigo Testamento como símbolo? Não circuncida o prepúcio, corta um pedaço da unha aqui, tá bom. É como se fosse um símbolo da circuncisão. Não, está fora de Israel. Por que vocês mudaram o símbolo se batismo substitui circuncisão? Não tem que emergir isso aí? Não é isso que significa batismo? Por que dessa aguinha? Você percebeu? Porque o bebê tem que ser batizado. Se eu pôr o bebê lá, ele vai morrer, não é? Vai afundar. Então, só um pouquinho. Você mudou o símbolo, você mudou a história, a verdade, o que ele simboliza. Não é? E por que não dá o cálice para o bebezinho também? Não é parte da igreja? Os remendos. Agora nós estamos tentando fazer isso, né, pastor, para tentar. Agora tem pastores presbiterianos querendo colocar pedocomunhão também para tentar justificar isso aí. Explica o que é pedocomunhão, que acho que muitos não sabem. Pedocomunhão é justamente isso que o pastor falou, de agora essas crianças começarem a participar também das ceias na igreja presbiteriana. Entendeu? Se são parte da igreja, o povo da igreja tem que ter acesso aos símbolos, que é batismo e que é ceia. Entenderam? Não é melhor voltar à compreensão bíblica correta? Não é? Pois é. O símbolo é dado para o que crê, porque representa morrer com Cristo e ressuscitar. Aquele que já comeu da carne e bebeu do sangue de Cristo, toma do cálice e pega do pão. Tem a ver com salvação. Então, queridos, olha, eu pessoalmente, eu me alegro tanto em ter aprendido essas doutrinas, porque eu cresci num meio batista que era dispensacionalista. Eu e minha esposa, a gente vem de extremos. Ela nasce em um contexto, não é presbiteriano, mas uma igreja hipercalvinista, pedobatista, que tomava ceia uma vez no ano, e era um drama gigantesco, e memorizou todo o catecismo, mas não conhecia graça nenhuma em Cristo. É obras. E aí foi salvo pela graça.
E eu vim do outro contrário, ignorante de todos esses pactos. Nada. Levantei a mão, fui salvo, depois eu fui salvo, mas não tem nada. A Bíblia era um monte de verdades assim. Eu aprendi essas verdades, mas nunca tinha visto a linha que conectava as linhas. Até que, muito tempo atrás, comecei a ouvir, a aprender, e de repente foi uma libertação. Ela foi libertada por ver a graça de Cristo ali, né, que não está sendo ocultada, e é por ver, depois da graça de Cristo, ver a beleza da palavra de Deus, a união, os pactos, que a gente está ligado nisso aí também. A gente tem uma história, Batista não nasceu ontem. Não é? Então é maravilhoso compreender as doutrinas do pacto na palavra de Deus. Não é? E quando você estuda agora a palavra de Deus, tendo isso em vista, você está vendo aqui as pedrinhas, mas você está vendo a linha passando o tempo todo. Eu entendo isso aqui, tem a ver com o que está lá na frente e lá atrás. Eu estou entendendo o fluxo aqui. Eu não entendia para que essas genealogias sem fim. Eu tenho que dizer para as pessoas que eu já li a Bíblia pelo menos uma vez. Então eu tenho que ler essa genealogia. Deixa eu ir rapidinho aqui. Já fulano deu, fulano gerou, fulano gerou, fulano gerou. Não entendi nada, mas já li a Bíblia toda. O problema não entendeu. Agora sim. As guerras, a genealogia, e você para ali, uau, é mesmo. E tem Ruth aqui, mas ela não era uma judia, ela não era circuncisada, ela é descendente. Ela não é descendente de Davi, ela não tinha que ser, perdão, de Judá, não tinha que ser descendente de Judá. Mas Ruth não é. Sempre foi pela graça. Sempre, sempre, sempre. Aquela genealogia de Mateus ali só tem grandes pecadores ali, né? Judá, incestuoso. Tanto de gente para mostrar que salvação é por graça, é por graça, é por graça, é por graça. Não é por batismo, não é por nascer na igreja, não é pedigree. Sempre foi graça. Foi a promessa de um Deus santo para um povo decaído em pecado pela graça de Cristo. E não um povo santo aqui na terra que merece, porque Deus o separou o berço. Sempre foi graça. Sempre foi graça. Não é? Essa é a graça maravilhosa que a gente chama. Graça redentora, graça maravilhosa. A palavra de Deus. Vocês querem continuar mais um pouco? A gente conclui aqui. Diga, Brian. Fala um pouquinho, desculpa, Brian, fala um pouquinho mais alto, que tem eco aqui. Sim. Isso. Me pareceu muito o que eu ouvi acerca do que a Igreja, a Seita Católica fez para se defender do que disseram que não teria lógica uma crença que Maria teria sido nascida sem pecado, que por isso ela concebeu o Messias, não foi achada digna, que ela não tinha pecado. Então, se ela não tem pecado, então ela não experimentou a morte, então, porque a morte era para quem não tinha pecado. Aí disseram que foi daí para se defender, para procurar uma coerência nisso, eles desenvolveram a doutrina que é nova na história, que seria a Assunção de Maria. Isso. É sempre assim. E segundo, se ela não tem pecado, quem é o cabeça federal dela quando ela nasceu nesse mundo? Ela já nasceu sobre a cabeça de Cristo ou sobre Adão? Então ela veio direto do céu. Vão ter que inventar uma outra doutrina. Assunção e a descensão. Primeiro descendeu do céu, sem pecado, gerou o Salvador sem pecado e subiu ao céu sem provar pecado. Então, tem dois salvadores aí. É uma loucura, é um negócio absurdo, uma monstruosidade. E as doutrinas, os dogmas católicos foram construídos assim, ao longo da história, não nasceram de uma vez. Uma coisa para justificar a outra. Purgatório, por exemplo, é exatamente isso. Eu sou muito rico aqui nessa cidade de Veneza, na Itália, no século XIV. Muito mesmo. Eu dou muita oferta para o catolicismo, para a igreja construir as capelas e os cardeais se vestirem bem e beberem bem. Mas eu sou um safado. Adultério, traio minha esposa e estou roubando aí. Todo mundo na igreja sabe, o Papa sabe. E, peraí, Papa, você está dizendo que eu vou para o inferno? Vamos criar um meio termo para ele não cair no inferno e morrer, vamos chamuscar ele um pouquinho no purgatório. Aí ele limpa logo essa safadeza lá e vai para o céu. Beleza? Pronto, surge o purgatório. Um purgar um pouco lá. Você foi uma boa pessoa, você batizou, guardou o sacramento na igreja do início ao fim. Primeiro é batismo, último é extrema-unção. Não é? Casamento, crisma. Você ficou na igreja, mas você é um pecador terrível. Você não fez boa obra nenhuma, você fez para a igreja.
E o outro fiel vai falar, esse aí vai para o céu? Purgatório. Foi assim. Procure estudar a autoridade infalível do Papa, é um dogma. Como é que eles criaram isso aí? Depois de tantos erros, justificar a infalibilidade papal. Está lá. Quando ele declara, é infalível, é autoridade. Surge aí, um pouquinho antes da Reforma Protestante, né? Por causa de briga de Papa italiano lá e tal. Vai estudando a história da Igreja Católica. O Papa Francisco morreu ontem, né? Hoje. Aí, foi. E aí os jornais já estão falando, né? O Papa, a história, e teve uma papisa lá, não está todo mundo falando da papisa do Padre que não é uma papisa assim, uma mulher Papa. Esconde esse negócio aí. Não é? Só pode ser homem. Briga, né? Italiano, muita grana, cidades da Veneza, toda aquela coisa lá. E aí o tempo vai passando, tal. Quanta coisa absurda. E a indulgência? Quem esqueceu da indulgência? Paga, pronto, vive a vida que você quiser, está aqui, ó, na minha mão. Você acha que Lutero lidou com a indulgência, ela acabou? Não, ainda hoje existe a indulgência. A Igreja Católica não mudou sua doutrina porque os protestantes começaram a dizer que é errado. Elas continuam a mesma doutrina. Ainda existe indulgência. Tá, mas veja. Salvação na Igreja Católica é por méritos, né? Boas obras, faça o seu melhor. Se você conseguir alcançar um padrão muito alto de boas obras, então você acumulou o suficiente para não passar pelo purgatório e entrar direto no céu. Então você é um beato, você é um santo, você foi direto para o céu. Sim, exatamente essa beatificação desses super obreiros que fazem boas obras. E eles chegam no céu com tanta bagagem, dependendo do que eles fizeram, que aqueles méritos que eles têm fica acumulado e pode ser usado por quem está aqui na terra e tem pouco mérito. É por isso que nós oramos para eles, rezamos para eles, para que eles compartilhem os méritos deles conosco. E quem é que administra esses méritos aqui na terra? A Igreja Católica. Já ouviu falar na doutrina do arcabouço de méritos? Está lá no Catecismo. A Igreja Católica, que é representante da vida de Cristo neste mundo, é como um grande baú de tesouro, como um grande cofre. Os méritos de Cristo são administrados pela Igreja Católica. Não é? Ele morreu para fundar a sua igreja. E esses grandes santos da história que alcançaram muito, muito mérito, e sobrou mérito, essa sobra fica com a gente. Então a Igreja Católica tem muito mérito nesse arcabouço, e a partir desse mérito é que o Papa pode declarar a indulgência. Está vendo os méritos tanto de Cristo quanto dos outros. Ou declarar alguém salvo de um pecado venial. Isso foi construído muito gradativamente. E a Igreja Católica, lembre-se, nunca é o fiel, é o clero. Clero, igreja é o clero. Não é como no meio bíblico reformado protestante, que igrejas são os fiéis, povo de Deus. Não, o catolicismo é o clero. Fiel sou eu e você. É por isso que eles dizem, a igreja é quem crê primeiro, e a nossa fé é alimentada, nutrida pela fé da igreja, não é? O que eles querem dizer é o seguinte, é o clero quem estabelece a doutrina e você crê porque a gente diz que é doutrina. Você não tem uma fé de primeira mão, você tem uma fé de segunda mão. Sua fé não é direta, porque você lê, entende, crê, de foro íntimo, pessoal, não. A igreja diz que é isso, que tem purgatório, que Maria salva, e você crê nisso porque a igreja é quem primeiro crê e alimenta a tua fé. Bonito, né? Exatamente. É por isso que fora da igreja não há salvação, porque os méritos estão aqui. Nós administramos os méritos que Deus requer. E como é que eu vou fidelizar você aqui para você nunca sair daqui? Bom, eu vou te fidelizar. Salvação é pelo batismo e é a igreja que ministra os sacramentos de Cristo. Ah, mas eu fui batizado, estou desviando, eu vou embora. Não, você tem que voltar aqui para a Crisma. Aí, aos 12 anos, você tem que voltar aqui. Você vai casar, está lá do outro lado do mundo, faz tempo que vem na igreja? Você vai ter que voltar aqui para casar, senão não é válido. Você está perto de morrer? Se o Papa não fizer o sinal da cruz em cima de você, as últimas confissões, você vai para o inferno, você vai para o purgatório. Então você está preso ali. E isso mostra porque pessoas de grande intelecto no mundo, reis, etc., pessoas que têm a Bíblia na mão, às vezes, católica, creem nessas tolices dessas doutrinas. Porque se você sai de lá, já era.
E você não pode crer por si só, primeiramente, no que está ali. Você crê no que a igreja crê primeiro. E ela alimenta a tua fé. Homens, criando essas coisas. Homens corrompidos, como todos nós, colocando uma aparência de piedade, mas negando o poder de uma vida transformada. Existe alguma santidade ali, no Vaticano? Quando você lê a história, só aparência, não é? Só aparência. Alguém disse, isso é muito duro, mas a maneira como ele colocou, mas retrata a realidade. Ele disse, o Papa, isso estava lendo, estava ouvindo essa entrevista. Ele falou, o Papa é o cabeça da maior organização pedófila que a história da humanidade já viu. Né? Todo lugar, em todas as paróquias, em todos os países. Não deveria ser uma instituição santíssima? E a LGBT ali dentro, e os roubos e as corrupções do Vaticano. Bem, nós não estamos aqui para lidar com isso, porque religião sem conversão é isso. Cristianismo sem conversão chega nesse ápice aí, nesse topo aí. Esse é o topo do cristianismo sem conversão, sem regeneração. Ou aqueles que viram eremitas numa comunidade ali, para não ter contato com o mundo, etc., nessas seitas. E vamos sair logo daqui, vamos todo mundo tomar um veneninho e todo mundo ir embora daqui. Né? Ali em Suriname, esqueci o nome dele lá. Então, o cristianismo sem conversão é isso. Obras e aparência de santidade, ou extremismo espiritual, etc., sem conversão é isso. Ser cristão é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Circuncisão do coração, uma nova pessoa. Tudo mais é obra da carne. Pode vestir de branco, de santidade, é obra da carne. Paulo diz, as obras da carne se manifestam, são isso, essa. Está vestido de branco, com um chapéu de ouro, bonito, santão, mas está produzindo obra da carne, então não nasceu de novo, é obra da carne. Não é? E assim era o judeu no tempo do Senhor Jesus Cristo. Nós guardamos a lei, nós não andamos 1 quilômetro no sábado, eu faço isso, oro tantas vezes, oro em público, isso, mas por dentro queria assassinar Cristo, e quando ele ressuscita Lázaro, mata Lázaro também, porque tem gente crendo em Cristo que vai matar os dois. Não é? Religião sem conversão é isso. Então, meus irmãos, eu me empolgo um pouco, porque a gente vai entrando na história, mas para vocês terem uma percepção disso. Salvação sempre pela graça. E salvação quer dizer uma nova vida pelo Espírito. Desde Adão até o último. Tudo mais é Satanás inventando religião, o ser humano se apegando na letra. A salvação sempre foi graça. Sempre foi graça. Em Cristo Jesus.